No vídeo anterior desta série estivemos a falar aqui sobre a utilização de um tag helper designado por âncora ou anchor e que está intimamente relacionado com os links ou com as hiperligações. Neste vídeo vamos mostrar aqui, eu vou falar aqui sobre alguns aspectos relacionados com uma outra tag helper, que é o form e que é absolutamente fundamental para qualquer aplicação. Porquê? Porque está intimamente relacionada com formulários. Quero também desde já chamar a atenção que tenho aqui já o meu projeto criado e a pedido de muitos que se queixaram em alguns comentários dos meus vídeos que as letras estavam muito pequenas, eu peço desculpa porque estas continuam pequeninas, mas eu aumentei substancialmente o tamanho das letras aqui no meu código para que toda a gente possa ver melhor. Bom, eu tenho aqui o meu projeto já criado com a estrutura básica e tem aqui o Home Controller, que neste caso tem um Return View formulário, portanto não é o Return View por defeito, mas sim um específico, e que foi depois criado aqui dentro do Home Formulário. O formulário não tem rigorosamente nada de especial, a não ser o facto de eu ter adicionado ali o Add Tag Helper, para que dentro deste fecheiro CSHTML eu possa então escrever ou utilizar Tag Helpers. Bom, o que eu tenho aqui então é um espaço onde eu vou criar um formulário. O formulário, para quem está familiarizado com a escrita de código HTML, é então a estrutura de HTML que nos permite construir um espaço onde o utilizador pode preencher informações e depois submeter essas informações porque elas sejam tratadas do lado do servidor ou por parte de um script, ou seja o que for. Ora, tradicionalmente nós iríamos escrever sempre um formulário da seguinte forma: form, e depois iríamos colocar aqui principalmente um action, normalmente igual a post, e depois um method, e dentro do método nós iríamos dizer qual seria, ou melhor, peço desculpa, aqui sim, o método é igual a post, peço desculpa, e no action, aí sim nós iríamos definir qual era o caminho onde estaria o fecheiro ou o script, ou fosse o que fosse, que iria tratar a submissão deste formulário. Iríamos obviamente depois ter aqui pelo meio os inputs, ok? O input do tipo texto, etc. Vamos colocar aqui input type igual a text e vamos colocar aqui um name igual a texto, ok? Pronto, vamos ficar simplesmente com isto e neste formulário o que nós iríamos ter que colocar aqui era, por exemplo, o processar.cshtml. Reparem que eu estou a criar pseudocódigo, isto é, aquilo que eu estou a fazer aqui está neste momento errado, ok? Mas isto seria então a criação de um formulário sem tirar partido da utilização de tag helpers. Obviamente que se eu agora guardar isto tudo, eu vou executar aqui sem o debug, ok? Start without debugging, para não estarmos permanentemente a ter a necessidade de estar aqui a fechar aqui o browser e ter que abrir novamente. Bom, nós temos aqui o nosso formulário e se formos ver agora aqui ao código fonte, nós não temos nada de extraordinário, isto é, temos exatamente aquilo que escrevemos no nosso código, no nosso fecheiro CSHTML. E está aqui então o processar.cshtml que, volto a frisar, é um erro deliberado, ok? Então, muito bem, vamos regressar aqui novamente ao nosso código e vamos começar a ver aqui alguns aspectos interessantes que já foram nomeadamente focados noutros vídeos, mas que eu agora aqui quero falar de uma forma mais aprofundada, introduzindo alguns elementos novos. Bom, vamos antes de mais colocar aqui um botão, button, enviar. E este botão é o nosso botão de submissão. Colocado desta forma, ele vai, por defeito, assumir a função de submissão do formulário, ok? Ora, neste formulário, como tiveram a ocasião de verificar, eu removi o action. E porquê remover o action? Porque de facto eu posso, a partir do momento em que tenho aqui o Add Tag Helper e a possibilidade de usar Tag Helpers do padrão MVC do ASP.NET Core, eu posso escrever ASP, e reparem que aqui vai aparecer então ASP-3 pontinhos, e quando eu coloco ali o traço, eu posso definir o action. E neste caso o action vai-me permitir definir qual é o método que eu quero que seja utilizado para processar a informação submetida pelo formulário. O que é que isto significa? Se eu colocar aqui processar, ok, é suposto
com esta forma de escrita, que exista do lado do controlador que está associado a este formulário, que exista um método designado por processar. Ora, como nós podemos observar aqui, o nosso formulário está dentro da pasta Home. E o sistema é suficientemente inteligente para perceber que se está dentro da pasta Home, então é porque supostamente existirá um controlador, um controller chamado Home. Então se eu for aqui ao meu Home e acrescentar aqui um método public, vamos deixar ficar com um string processar. O que vai acontecer agora se eu escrever aqui um return, estou no processar. Vamos então testar aqui o nosso código para ver o que é que vai acontecer. Reparem, eu tenho aqui o meu action definido para processar. Não vou estar muito preocupado ainda com o preenchimento aqui dos dados. Tenho que clicar apenas no enviar. Vamos então aqui regressar ao nosso formulário, refrescar a nossa página. Mais uma vez volto a frisar que muitas vezes ele vai estar aqui há algum tempo e vai originalmente dar aqui um erro, não tem qualquer problema. Vamos aqui refrescar novamente, vamos ter então aqui o nosso formulário. Vamos, antes de clicar no enviar, verificar o que é que o nosso código, que é este que aqui está, o que é que ele fez, o que é que ele produziu do lado do lado do HTML neste caso, ok? Então eu vou chegar aqui um bocadinho para o lado, vou aqui abrir o código-fonte, ok? Vamos aqui novamente buscar o nosso Visual Studio e vamos verificar aqui que temos o nosso formulário aqui escrito, ok? Mas o aspecto que aqui tem é ligeiramente diferente. Reparem que o método post foi caprichosamente transportado para o início, ok? Já estamos a ver aqui que há um processamento interno de reorganização do código. Para além disso, o ASP action igual a processar foi originar a escrita deste HTML. E atenção, volto a referir que no caso do nosso browser ele não consegue interpretar o que significa o ASP action. O ASP action é executado do lado do servidor e, por conseguinte, o servidor vai nos devolver HTML e devolve-nos esta construção. Reparem, /home /processar, que é o caminho exato para o interior do meu método, que está aqui, ok? Que é este método processar. Depois temos aqui o nosso input texto, e se nós observarmos aqui, não haverá aqui nada de extraordinário. Reparem, é exatamente igual o texto que aqui está com aquele que ali está. No caso do botão enviar também, e aqui no input, reparem que estão aqui eventualmente a perguntar onde é que está o form. Bom, o form vai estar ali colocado no fundo, ok? Está ali naquele espaço. Portanto, este form foi colocado ali ao fundo. No entanto, nós temos aqui uma realidade neste nosso código, que é este input name, que é do tipo hidden, isto é, está escondido, ou hidden, como lhe queiram chamar, e que tem aqui um request verification token, e depois tem aqui um valor que é uma hash muito comprida. Bom, este mecanismo é introduzido automaticamente pela framework, no sentido de prevenir aquilo que se chama o Cross-Site Request Forgery, ou CSRF. Bom, é um mecanismo interno de segurança que nós não iremos agora aqui focar, mas que automaticamente, sem ser sequer aqui equacionado, automaticamente é inserido aqui pela própria framework. Bom, todo o resto está aqui. Vamos verificar o que é que acontece agora se eu clicar em enviar. Eu cliquei em enviar e, como podem observar, foi apresentado o texto "Estou no processar", que não é nada mais, nada menos que o texto que eu coloquei aqui no meu controlador para dizer que quero que os dados do meu formulário sejam processados neste método aqui do controlador. Mas vamos, entretanto, ver aqui algumas coisas também mais interessantes. Vamos colocar aqui um public, ok? Sim, public string processar 2, ok? Vamos criar um novo formulário. Vamos fazer aqui return "Estou no processar 2". Ok. Vamos guardar tudo isto. Vamos regressar aqui ao nosso formulário. Vamos deixar ficar este formulário exatamente como está. E vamos criar aqui um outro formulário. Bom, neste caso eu poderia aqui obviamente colocar processar 2 e teríamos então o nosso formulário a ser enviado para
este segundo método que aqui está. Até aqui nada de novo, mas reparem que nós podemos fazer uma coisa diferente. Por exemplo, eu posso simplesmente ignorar aqui no form a função action e posso transportar essa definição para o button. E posso inclusive transportar essa informação para uma image. Porquê? Porque muitas das vezes é muito frequente encontrar em alguns formulários os botões personalizados transformados em imagens, ok? Mas aqui vamos usar apenas o exemplo do button. Se quiséssemos usar o image, teríamos uma escrita de código exatamente igual. Isto é, eu posso definir aqui, por exemplo, qual é o controlador que eu quero executar, ou neste caso que eu quero que seja o responsável pelo processamento, e qual é o método que eu quero que execute esse processamento. Então, mas vamos experimentar colocando simplesmente o ASP-action e vamos dizer aqui que queremos o processar 2. Ok? Reparem que aqui passei do form para o button. Vamos verificar se funciona desta forma. Vamos aqui guardar. Vamos regressar aqui ao nosso formulário. Vou puxar atrás um bocadinho. Lá está ele a recompilar o código. Eventualmente vai gerar um erro. Não tem qualquer problema. Eu vou novamente refrescar aqui. Vamos ter agora aqui dois formulários. Vamos verificar o código deste formulário, deste segundo formulário. Vamos ver aqui o código fonte. E reparem o que é que aconteceu. O form método é igual a post. O button passou a ter aqui uma escrita diferente. Form action. E o form action está a dizer, ok, é para executar o home processar 2. Ok? E reparem então aqui que, relativamente ao código que eu escrevi aqui no meu botão, o ASP action, que aqui eu designei apenas como processar 2, o sistema foi suficientemente inteligente para interpretar que é para correr esse método a partir do controlador home. Então significa que se eu clicar em enviar, reparem, estou no processar 2. Bom, mas existem aqui outras funcionalidades. Vamos imaginar, por exemplo, esta circunstância de querermos que o nosso formulário dentro da pasta home seja processado por um outro controlador. Bom, nesse caso, eu posso adicionar aqui um outro controller. Vamos lhe chamar caprichosamente por outro. E vamos colocar lá o processar também. Então eu vou colocar aqui o processar, mas é um processar, é um método de processar que já existe num outro controlador. Então vou colocar aqui outro controller. Simplesmente para nós identificarmos onde é que estamos. Bom, o que é que eu vou ter que fazer para que o meu formulário seja processado não pelo home controller, okay, que é aquilo que vai acontecer aqui em cada uma destas circunstâncias, mas sim pelo outro controller. Então, para isso eu terei que definir, vamos aqui usar este exemplo, que é o único que tem o método processar no controlador outro, okay? Outro controller tem aqui processar, então vamos aqui no formulário colocar aqui ASP controller. E no ASP controller vamos poder dizer que é para processar no outro. Então vamos aqui guardar tudo isto e vamos verificar o que é que acontece quando refrescamos aqui o nosso formulário, ok? Vamos novamente, quase certeza, voltar a ter o mesmo problema, ter aqui um erro. Muito tranquilo, vamos aqui refrescar, vamos ver o que é que aconteceu no nosso código. Ver fonte do código. E aqui reparem então que enquanto aqui no botão nós temos o home processar 2, aqui no action temos outro processar. Bom, se eu agora fizer a submissão deste primeiro formulário, o que vai acontecer é a execução do estou no processar, neste caso no outro controller. Mas vamos ainda ver aqui um outro exemplo muito interessante. Eu vou puxar aqui atrás, vamos regressar aqui ao código e vamos imaginar o seguinte. Eu vou aqui simplificar as coisas, vamos aqui no nosso home acrescentar ainda uma outra função. Vou-lhe chamar string processar final, ok? Tranquilo. Vamos colocar aqui return estou no processar final. Bom, como já vimos ali no nosso formulário, eu tenho a possibilidade de definir ou no formulário, ou no botão, ou numa imagem, porque também poderíamos fazer isto que aqui está numa imagem, no IMG. Eu posso fazer agora uma coisa muito simples, que é, quero definir que o meu processamento vai ser executado
por uma named route. Isto é uma route com um nome próprio. Bom, vamos ver o que é que isto é na prática. Reparem, eu tenho aqui o formulário método post e quero que, ao clicar no botão enviar, seja executado este processo que aqui está. Mas este processo vai ter aquilo que se chama uma route com um nome específico, com o nome que eu lhe vou dar. E reparem como é que eu vou fazer isso. Eu vou colocar aqui, abrir e fechar parênteses retos, vou colocar route e agora dentro deste espaço da minha route eu vou ter que definir dois valores string, ou duas propriedades, vamos lhe chamar assim. Uma é o caminho, então a minha route aqui vai ser o meu home, ok? Vamos aqui escrever agora sim, vamos colocar aqui então o home, barra e o método, processar final. Este é o endereço da minha route. Mas qual é a vantagem de termos aqui tudo isto? É que eu agora aqui à frente posso colocar name é igual a teste, por exemplo. Um nome bastante mais curtinho. Ok? Vamos guardar. Reparem que eu coloquei aqui uma route específica para este método que aqui está. Então eu agora posso chegar aqui ao meu formulário e dizer que o ASP, eu vou aqui abrir um espaço, ok, abrir aqui um espaço, ASP route é igual a teste, ok? E teste é exatamente o nome desta minha route. Então vamos verificar o que é que o sistema nos vai fazer quando eu agora for refrescar a minha página. Vamos aqui regressar, vamos aqui refrescar, okay? Recarregar a minha página. O sistema mais uma vez está a fazer a recompilação. Relembro que desde o início deste vídeo que eu estou a fazer isto sem o sistema de debug, portanto vamos aqui refrescar. Temos aqui 3 formulários. O que é que aconteceu neste último formulário? Vamos ver o código-fonte. Então reparem nesta coisa extraordinária, ou muito interessante, não vamos chamar extraordinário, seria dar uma credibilidade muito grande à framework, mas ela é suficientemente inteligente para fazer isto. Reparem, eu coloquei aqui ASP route é igual a teste, não disse rigorosamente mais nada, não disse inclusive de que controlador é que era o método, disse simplesmente que era teste, mas uma vez que eu tenho dentro dos meus controladores um controlador que tem esse nome, ou essa route com esse nome, e depois aqui obviamente a indicação de o que é que deve ser transferido, ou transportado, ou transformado em virtude deste nome, isto é, teste deverá ser transformado nisto que aqui está. O que foi acontecer foi exatamente isto, reparem, home, processar final, isto é, aquilo que eu aqui tenho escrito foi colocado aqui no formulário, onde eu defini simplesmente ASP route é igual a teste. Então significa isto que se eu aqui estou a processar no método final, ali, aqui, cá está, estou no processar final. Portanto, serviu este vídeo essencialmente para vos mostrar uma boa parte da agilidade que nós podemos ter na definição dos caminhos para a submissão de um formulário.